love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. Um Curso em Milagres, lição 190. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma perspectiva errada. Quando experimentada sob qualquer forma, é uma prova de auto-engano. Absolutamente não é um fato. Não há nenhuma forma que ela tome que não desapareça, se for vista corretamente. Pois a dor proclama que Deus é cruel. Como poderia ser real qualquer que seja sua forma? Ela é um testemunho do ódio de Deus Pai pelo seu Filho, do pecado que Deus vê nele e do seu desejo insano por vingança e morte. Podem tais projeções serem testemunhadas? Podem ser algo mais do que totalmente falsas? A dor não passa de um testemunho dos equívocos do Filho em relação ao que ele pensa que é. É um sonho de uma punição severa por um crime que não poderia ser cometido, por atacar o que é totalmente inatacável. É um pesadelo dentro do qual ele foi abandonado pelo amor eterno, que não poderia deixar o filho que ele criou do amor. A dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Demonstra que Deus é negado, confundido com o medo, percebido como louco e visto como traidor para com ele mesmo. Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Pois a vingança não faz parte do amor. E o medo, negando o amor e usando a dor para provar que Deus está morto, demonstrou que a morte é dona da vitória sobre a vida. O corpo é o Filho de Deus, corruptível na morte, tão mortal quanto o pai que ele matou. Paz a tal tolice. Veio o momento de rir de tais ideias insanas. Não é preciso pensar nelas como se fossem crimes selvagens ou pecados secretos com pesadas consequências. Quem, senão um louco, poderia concebê-las como causa de qualquer coisa? A sua testemunha, a dor, é tão louca quanto elas, e não deve ser mais temida do que as loucas ilusões que ela protege e tenta demonstrar que não podem deixar de ser verdadeiras. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém, além de ti mesmo, te afeta. Nada no mundo tem o poder de deixar-te doente ou triste, fraco ou frágil. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Quando perceberes o quanto são inofensivas, elas aceitarão a tua santa vontade como se fosse a sua. E o que era visto como amedrontador se transforma agora numa fonte de inocência e santidade. Meu irmão santo, pensa nisso por um momento. O mundo que vês
nada faz. Não tem efeitos em absoluto. Representa apenas os teus pensamentos. E mudará inteiramente quando escolheres mudar a tua mente e optar pela alegria de Deus como o que realmente queres. O teu ser é radiante nesta alegria santa, inalterado e inalterável para todo sempre. E negarias a um pedacinho da tua mente a herança que lhe é própria, mantendo-a como um hospital para a dor, um lugar doentio ao qual as coisas vivas têm que vir para morrer no final? O mundo pode parecer causar-te dor, mas como ele mesmo não tem causa, o mundo não tem poder de causar. Como um efeito, não pode produzir efeitos. Como uma ilusão, ele é o que desejas. Teus anseios vãos representam as suas dores. Os teus estranhos desejos trazem a ele sonhos maus. Os teus pensamentos de morte o envolvem no medo, enquanto no teu perdão benigno ele vive. A dor é o pensamento do mal tomando forma e operando danos na tua mente santa. A dor é o resgate que alegremente pagaste para não ser livre. Na dor, nega-se a Deus o filho que ele ama. Na dor, o medo parece triunfar sobre o amor e o tempo substituir a eternidade e o céu. E o mundo torna-se um lugar amargo e cruel, onde reina tristeza e as pequenas alegrias desaparecem diante da investida da dor selvagem que aguarda para pôr um fim a todas as alegrias na miséria. Desiste das tuas armas e vem sem defesas ao lugar quieto, onde a paz do céu enfim mantém todas as coisas serenas. Desiste de todos os pensamentos de perigo e de medo. Não deixes nenhum ataque entrar contigo. Desiste da cruel espada do julgamento que estás apontando para a tua própria garganta e deixa de lado os agonizantes atos de agressão com os quais buscas esconder a tua santidade. Aqui compreenderás que não há dor. Aqui a alegria de Deus te pertence. Esse é o dia em que te é dado compreender a lição que contém todo o poder da salvação. É essa. A dor é ilusão. A alegria, realidade. A dor é apenas sono. A alegria é despertar. A dor é engano. Só a alegria é verdade. E assim, mais uma vez, fazemos a única escolha que jamais pode ser feita. Escolhemos entre as ilusões e a verdade, a dor e a alegria, o inferno e o céu. Deixa que a nossa gratidão pelo nosso professor nos enche os corações ao estarmos livres para escolher a nossa alegria ao invés da dor, a nossa santidade no lugar do pecado, a paz de Deus ao invés do conflito e a luz do céu em troca da escuridão do mundo. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within
me now. I feel the love of God within, the love of God within me now. I feel the love of God within me now. Agora a reflexão sobre a lição 190. Nesta lição, conforme também ocorre em outras, Jesus nos diz que ouvimos aquela voz que não faz concessões e que não se curva por uma polegada sequer à ilusão, mas permanece reta e sólida na verdade e na realidade da nossa inocência. Nesta lição, Jesus diz: pense por um instante nisto. O mundo que vocês enxergam não faz nada. Ele não tem qualquer efeito. Ele meramente representa os seus pensamentos. Incrível, não? O mundo não tem absolutamente qualquer efeito. Ele não faz nada. Isto parece ser completamente o oposto daquilo em que acreditamos. Acreditamos que estamos completamente à mercê do que a Mãe Terra faz, do que os outros fazem a nós. Nós somos vítimas do mundo, não? E Jesus está dizendo aqui, não, você é a causa. O mundo é que é um efeito e não você. E ele diz que o mundo simplesmente representa os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos e o mundo mudará. Os seus pensamentos criam tudo. Que poder que você tem dentro da sua mente sagrada? Que criatividade você possui? Ser capaz de criar um holograma, um holocausto, algo que parece tão real. E mesmo assim, tudo isto não pode afetá-lo de forma alguma. Afetar quem você realmente é, como Deus o percebe. E é esta certeza que devemos nos apegar. Nós precisamos negar a negação, que é o mundo, dando-nos conta de que ele não tem qualquer efeito sobre nós. Ele é em si o efeito de um pensamento. Então, quando mudamos o nosso pensamento, as coisas seguirão o mesmo curso. Então, esse é o dia em que não fazemos concessões. Esse é o dia em que não nos curvamos uma polegada sequer às ilusões. Deixe que isso seja verdadeiro hoje, e assim será.